Gente. Olá, gente. Aqui Tia Rosário novamente. Agora com a aula de geografia, certo? Aí no capítulo 2, certo? Que é as nossas diferenças, certo? As nossas diferenças. Que a Rosário vai ler a historinha aqui para vocês e vai explicar, certo? Tem aqui. Keiko, e a Rosário vai ler, né, essa história aqui e vai explicando para vocês que nesse capítulo, no capítulo anterior, nós vimos que as nossas características, né? Vimos que as nossas características e gostos são diferentes, né? Que as nossas características e os nossos gostos são diferentes, né? São diferentes. Por isso que precisamos respeitar as pessoas e suas escolhas. Mas quais seriam as razões dessas nossas diferenças, além das nossas características físicas, né? Porque tem a nossa cultura também, né? Então, temos que respeitar. Eu já falou isso várias vezes com vocês, que a gente tem as nossas diferenças físicas, né? E tem com as nossas características físicas, a diferença da gente, né? Tanto nas características como nos gostos da gente, são diferentes. Nossas culturas são diferentes, certo? Então, Tia Rosário vai ler aqui para vocês verem. Ok, vamos no Iguaçu, né? Esses personagens, eles estão aqui tendo um diálogo. Então, ele disse o quê? Keiko, vamos no Iguaçu? Mas Keiko ficou pensando, o que será Iguaçu? Então, ela pergunta, é uma festa, Baré? Ainda não sabia o que era. Então, ele perguntou, é uma festa, Baré? Não, Keiko. Iguaçu é Rio Grande, na língua tupi. Então, aqui já é uma diferença, né? Na linguagem tupi, Iguaçu era o quê? Um rio. Mas Keiko não sabia. Então, ali existem as diferenças, né? É, e para ele, o rio é Iguaçu, mas Keiko não sabia, são culturas diferentes. Ele é um índio, na linguagem tupi, guarani, e rio é o quê? Um rio, né? Então, são culturas diferentes. Então, tem que ter o respeito. Respeitar cada um. Aí tem aqui, para iniciar, após ler a história em quadrinho, responda. O que você pôde observar? O que foi que a gente observou aqui? O que foi? Que Keiko, você entender, que Keiko não sabia o que era Iguaçu. Perguntou se era o quê? Se era uma festa, né? Mas ele respondeu. E Iguaçu era um rio na linguagem tupi. Então, são as culturas diferentes. Ele conhece o rio como Iguaçu, né? E Keiko não, Keiko ficou sem saber o que era que ele estava falando, né? Por que Keiko não entendeu o que Abaré disse? Por que Keiko não entendeu? Porque ela não sabia o significado daquela palavra. Ela não sabia o que era que significava Iguaçu. E você entendeu o que Abaré disse no primeiro quadrinho? Você entendeu o que Abaré falou? Tem. Na outra página tem razões, né? Razões e diferenças. E Rosário vai lendo e vai explicar aos poucos, certo? São muitas razões que explicam as diferenças entre as pessoas. No caso da historinha envolvendo os personagens da Galera do Ético nas páginas anteriores, por exemplo, é possível perceber que eles se diferenciam pela cultura, né? E é por esta razão que Keiko não conseguiu inicialmente entender o que a Baré disse. Então, é a cultura deles, são diferentes. Então, por isso que Keiko não entendeu o que ele quis falar, né? Da mesma forma, Keiko tem hábitos
modo de vida e jeito de ser muito diferente de Abaré. Porque do jeito que Abaré tem, né, o jeito de vida diferente, Keiko também tem. Eles vivem de forma diferente, têm culturas diferentes, é isso? E essas diferenças refletem, além do uso da língua, na organização das moradias das famílias e no jeito próprio de, de, de se alimentar. E essa diferença, nós damos um nome a essa diferença, é a diferença cultural. E não só é nas características físicas, nas moradias, né? No ambiente que a gente vive, tipo de moradia, né? Que mostra. Aí tem aqui, ó, observe aqui, que vocês veem, ó, aqui tem uma casinha bem humilde, no mundo, e onde tem uns prédios. Aqui existe o quê? Uma diferença, né? Então, vamos ler. Na situação ilustrada no cartoon, que é assim, pai, eu quero morar naquele mundo. Tá o pai, aqui uma casinha bem humilde, aqui no mundo, né? E o filho está dizendo, pai, eu quero morar naquele mundo, né? Naquele mundo. Por que será que ele disse isso? Ele olhou, tem muitos prédios, as casas. Por que ele quis morar? Eles são diferentes. Cultura, né? Tem culturas diferentes, são dois mundos diferentes, né? Na situação ilustrada do cartoon ao lado, o menino e o seu pai vivem em um lugar muito diferente daquele onde os demais habitantes da cidade vivem. E por essa razão, o menino considera ambos mundos diferentes. Para o menino, são mundos diferentes. Né? Ele queria estar naquele mundo, porque é um mundo diferente do dele. Né? Isso significa que ele não convive diretamente, nem vive nas mesmas condições que aquelas pessoas moram, nos prédios, né? E o que não ocorre, porque eles escolheram, eles, eles escolhem ou porque pertence a determinada cultura, mas porque não possui as mesmas condições financeiras que eles, né? Então, eles escolhem morar ali. Por quê? Eles não têm as mesmas condições financeiras para morar naquele ambiente, naqueles prédios, naquela cidade. As condições financeiras dele não dá para ele morar naquele outro ambiente, certo? Naquele outro diferente, certo? Então, damos isso diferença econômica. Então, essas diferenças que existem entre esses, o pai e o filho aqui, e esse outro mundo que ele fala, é a diferença econômica. Ele não tem condições, né, financeiras de morar de outro lado. Né? Então, agora observe a charge novamente e responda. Vocês vão observar novamente, bem direitinho. Por que o menino não pode ir morar naquele mundo? O que será que esse menino aqui que está sentado aqui, nesse lugar bem humilde, bem simples, não pode morar nesse outro mundo, como ele fala? Por que será? 2. Existe semelhança entre essa situação e o da abertura deste capítulo? Por quê? Na abertura mostra o quê? Um diálogo, né, de duas crianças, daquele Keiko e a Baré. Existe semelhança? Sim. Né? Existe, sim. Que a primeira, na primeira, tem relação assim, é a relação da cultura dele, né? De conhecimento, da falta de conhecimento. E a expressão da língua do povo, a expressão da língua. Eles falam, de uma maneira diferente de falar, a cultura dele. Né? Já a segunda situação aborda aqui. O fato de o garoto e o pai
as condições financeiras. Eles não têm dinheiro, as condições financeiras para morar em um lugar melhor, certo? Aí tem essa atividade aqui. Na apresentação a seguir, você identifica a planta do apartamento da professora Cecília. Ajude a organizar a casa desenhando os objetos no lugar adequado, seguindo as dicas. Aí aqui tem as dicas, certo? Aqui embaixo tem as dicas. Na primeira dica, a professora está em frente ao fogão. Ela caminha até a porta em frente à sala, segue reto e estende uma toalha vermelha na mesa de jantar. Ela vai estender aqui uma toalha vermelha de jantar. Segunda dica. Aí vocês vão desenhar a toalha vermelha. Vocês vão pintar. É uma tinta aqui esse desenho, certo? Aí vocês uma toalha, né? Vocês vão pintar aqui de vermelho, né? A toalha de jantar na mesa. Segunda dica. Em seguida, ela caminha em direção ao sofá de 2 lugares e estende uma coxa alaranjada para decorar. Então, ela vai para onde? Para o sofá de 2 lugares. Então, você pinta aqui de laranja, né? Que é uma coxa representando a coxa. Terceira dica. Depois, a professora coloca um tapete redondo amarelo na porta de entrada do quarto de casal e uma coxa amarela clara na cama. Então, ela vai botar o quê? Na porta de entrada, ela vai botar um tapete redondo. Você vai fazer um tapete redondo. Você vai colocar. E uma coxa amarela clara, né? Na cama. Tá certo? Aí, na outra parte. 2. A segunda questão. É assim. O sobrinho da professora Cecília foi visitá-la e ela acabou de preparar um café para ir tomarem. Abaixo estão as xícaras representadas em 2 visões. Escreva o respectivo o tipo de visão em que ela foi desenhada. Então, a gente já comentou bem. Que visão é essa daqui? Que visão é essa? É vertical ou é frontal? Essa visão aqui é uma visão vertical, né, que é vista de cima. É vertical ou é frontal? Do mesmo jeito essa daqui. Essa visão, você está vendo ela de quê? Na visão frontal ou na visão vertical? Você se coloca. Terceiro, você precisa representar na planta do apartamento da professora Cecília, na página anterior, 2 xícaras em cima da mesa, com a toalha vermelha. Lembre-se de que, como a planta está na visão vertical, você deverá desenhar as xícaras na mesma visão. Então, aqui em cima da mesa, vocês vão desenhar as xícaras, mas está na visão vertical. Qual é a visão vertical? Vocês vão desenhar as xícaras de café na visão vertical, tá certo? Aí, 4. Observe novamente a casa do menino e de seu pai na figura da página 2 e represente-a na visão vertical. Vertical. Na visão vertical. Você vista de cima, você vai desenhar a casa aqui do menino e o pai, aquela da página 2. Né? Vocês vão observar e vão fazer o desenho dela aqui. Então, vertical. Aí podemos dizer que a professora Cecília e o menino e o pai vivem igualmente. A gente viu como é a casa da professora aqui, viu, pai? Eles vivem igualmente, do mesmo jeito. Por quê? Eles vivem? Não, né? Vocês observam que eles não vivem igualmente. As estruturas das moradias deles são diferentes, gente.
são diferentes. Veja como é a casa da professora, o apartamento daqui, e veja como é a moradia daquele do pai e do filho. Né? São diferentes. Aí, aqui tem a 6. A 6. Nas lentes da professora Cecília, é possível verificar que ela observa a seguinte situação. Desenhe na outra lente dos óculos uma situação que você gostaria que ela estivesse enxergando. Aqui, ela está mostrando que, aqui numa lente dela aqui, está mostrando que ela está aqui no canal e mostrando as crianças trabalhando. Então, coloque aqui. Vocês vão fazer um desenho aqui do que vocês gostariam de ver. Aqui, a gente gostaria. A gente está vendo essa situação de crianças no trânsito, crianças trabalhando, crianças vendendo. Está vendo aqui, eles estão vendendo bala, o outro está limpando. Qual é a situação que vocês deveriam desenhar aqui, que vocês colocar aqui, vocês queriam ver essas crianças? Qual é a situação? Certo? Vocês vão colocar aqui. Que ela estivesse enxergando aqui. Era o quê? O que será que a professora gostaria de estar vendo aqui? Para não ser essa imagem. Era o quê? Crianças na escola. Crianças brincando. Então você faça um desenho nessa lente aqui, tá certo? Você faça esse desenho aqui, que a professora gostaria de ver dessas crianças. Ela tem certeza que ela não gostaria de ver essas crianças fazendo o que ela está fazendo, né? Vendendo bala no trânsito, limando os parabéns do carro. Ela gostaria de ver essas crianças o quê? Na escola, brincando, né? Estudando. Então vocês façam esse desenho aqui. Aí tem. Certo. Explique por quais motivos você escolheu a situação que desenhou nas lentes do óculos da professora Cecília, da página anterior. Então, vocês não vão escolher aquele desenho que você quer. Então, por que você escolheu aquele desenho e colocou aí? Você vai escrever aqui. Por quê? Tá certo? Aí tem aqui. Vamos relembrar. Vamos relembrar. Um pouquinho questão, vamos terminar isso daqui. Vamos relembrar. Escolha as palavras do quadro e complete os espaços em branco. Aí tem várias palavras, tem diferenças, tem vertical, tem hábitos, tem cultural, tem moral, economia, econômica e lateral. Então, as pessoas são diferentes nas características físicas e nas formas de... Nas formas de quê? Moral. São diferentes. 2. As pessoas que têm e a sua língua falada diferente da nossa possuem diferenças culturais. Então, as pessoas que têm hábitos, né, e a língua falada diferente da nossa, então ela tem o quê? Elas têm hábitos, né? As pessoas que têm hábitos e a língua falada diferente da nossa possuem diferenças o quê? Culturais. 3. Há pessoas que nasceram no mesmo país, têm a mesma cultura, mas possuem condições financeiras muito diferentes. Dizemos que entre elas existe uma diferença. Mora na mesma cidade, né? Mas moram em lugares diferentes. Como está mostrando lá no menino. Eles moram na mesma cidade, mas eles estão morando no morro, e tem a cidade. Então, eles o sistema o quê? É a diferença o quê? A diferença econômica. Né? A diferença econômica. 4. Cake e Abaré tem uma diferença o quê? Cake e Abaré tem uma diferença o quê? Muito grande, porque Abaré é indígena e Keiko é filha de japonês. Então, eles têm o quê? Uma cultura completamente diferente. Né? Um é japonês e o outro é indígena. Né? Então, é uma cultura, é uma diferença cultural. 5. Quando o objeto é desenhado na visão, conseguimos ver mais detalhes, ao contrário do objeto desenhado na visão
vertical. Então, quando o objeto é desenhado na visão frontal, na sua frente ali, né? Então, quando o objeto é desenhado na visão frontal, conseguimos ver mais, né? A gente consegue ver mais, ver melhor, né? Com mais detalhes, né? Do contrário do objeto desenhado na visão vertical, que é de cima. Se a gente está de frente, aquele objeto, a xícara está aqui na nossa frente, nós estamos vendo ele, né, na frontal, ao contrário da outra visão vertical. Então, quando o objeto é desenhado na visão frontal, conseguimos ver detalhes dele, todo detalhe. Né? Ao contrário da visão vertical, que a gente vê de cima, a gente não vê, a gente vê só aquela parte, a gente não vê aquela visão total de todos os detalhes que tem. 6. São muitos os motivos que explicam que, entre as pessoas, são muitos motivos que explicam o quê? As diferenças entre as pessoas. Né? São muitos os motivos que explicam isso. Tem as diferenças econômicas, tem as diferenças culturais, né, gente? Então, são muitas coisas que, entre as pessoas que diferenciam. Né? O modo de ser, o modo de vestir, as situações econômicas. Né? E tudo isso nós precisamos respeitar, né? Cada um dessas pessoas, certo? Então, gente, por hoje é só, tá certo? Um beijão bem grande para vocês. Espero que vocês enviem mais rápido possível essas atividades, tá certo? Um beijão.